buscar o Senhor ajoelhados. Maravilhoso Deus, amável Senhor, nesta manhã estamos mais uma vez aqui, Senhor, para te ajudar, para te pedir ajuda, porque não conseguimos ver uma vida sem a tua companhia, a tua proteção e o teu cuidado sobre cada um de nós. Saímos nos nossos lares, Senhor, para ter um encontro contigo nessa manhã. Por favor, dai-nos respostas das quais precisamos delas. E pela tua bondade, pelo teu amor e por tua misericórdia, Senhor, estamos nesse momento ajoelhados, porque não somos capazes de dirigir a nossa vida. Portanto, dirige no dia de hoje para nós, Senhor. E nós queremos colocar-nos em tuas mãos para tudo que falarmos e ouvirmos nessa manhã seja de acordo com a tua maravilhosa vontade. Dai-nos a orientação bíblica. Dai-nos o conhecimento do teu querer. Ilumina nossa mente ao ler a Bíblia, Senhor, e que traga a cada um de nós um alento, um conforto e uma orientação nos dias que estamos vivendo. Agora, ó Pai, queremos te pedir especialmente para que aqueles que por algum momento não puderam vir e sintam-se incomodados, mas que tu possas, onde quer que eles estejam, estar com eles também. Dai-nos continuidade de tuas bênçãos, ser convidado a nos abençoar. É o que te pedimos em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Nossa vitória só depende de uma decisão. É passarmos o dia com Jesus. Você decidiu estar aqui nessa manhã e eu quero parabenizá-lo por isso e pedir ao poder de Deus que possa ajudá-lo a sair daqui com o conforto necessário e que o Espírito de Deus possa estar sobre vocês. Vamos então ao nosso momento da meditação. Abram vossas Bíblias. Aí está o nosso momento de meditação. Vamos pedir que seja feita a projeção. Filipenses, no capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 18. Nós teremos os nossos 10 minutos para leitura bíblica e meditação. E depois eu queria que 3 pessoas pudessem vir à frente. Podeis dizer o que Deus falou para você nessa leitura e o que você sentiu ao ler isso nessa manhã. Se trouxe alguma lição espiritual para você. Vamos ler então. O texto nessa manhã é um texto simples de Paulo à igreja de Coríntios. Mas eu creio que tem uma profundidade teológica muito grande nesse texto. Teria alguém que, ao ler e ao meditar nesse texto, descobriu algo próprio para a sua vida? Será que nós temos 3 pessoas que querem vir à frente e dizer o que mais importante foi para você nesse momento? Ok, vamos lá. Temos mais um para vir. Temos 2 já aqui. Vamos ver se tem uma terceira pessoa que vem. Pois não, professor, diga para a gente. Pastor, bom dia, meus irmãos, meu pastor. O que me chamou mais a atenção aqui é no versinho 16. Preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Quando eu li esse verso, eu fiquei meditando que vale a pena o nosso esforço na nossa vida cristã. Sabemos a dificuldade que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia, nas nossas lutas. Corremos na contramão do mundo, temos nossos costumes diferentes, nossa vida diferente. E sabemos que o mundo lá fora não aceita com facilidade nosso estilo de vida, né, como verdadeiros cristãos. Mas aqui, a esperança aqui diz que eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, vale a pena nós nos esforçarmos e termos, né, pastor, uma vida diferente, de acordo com a vontade de Deus. Porque viver de acordo com a vontade de Deus não é viver de acordo com o mundo. Então, aqui temos a esperança que vai valer a pena. Amém.
que foi que você sentiu que Deus falou com você em algum dos textos daquele que foi lido nessa manhã? Eu só queria chamar a atenção antes, no capítulo 2, verso 8, ele fala: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E um verso anterior, verso 7, diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. Esse verbo esvaziou-se, verbo não, que vem do grego, gnosis. Alguns teólogos afirmam que Jesus começou seu processo de esvaziamento antes da fundação do mundo, tornando-se anjo, e aqui a gente vê como ele desce a escada até se tornar ser humano, e por fim, tendo a sua morte, a morte de cruz. No capítulo que a gente meditou, a gente pode observar que lá no final, Paulo ele coloca assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. E tem um outro verso aqui que ele coloca: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então pensa assim, Deus só vai efetuar a sua obra em nós quando nós nos esvaziarmos, assim como Jesus fez. E isso é um processo lento, né? É o processo da santificação. Então Deus só vai atuar na nossa vida a partir do momento que nós nos esvaziarmos. Amém. E como Deus é maravilhoso, que cada um de nós tem uma conotação, né? De acordo com o nosso grau de espiritualidade, Deus vai nos mostrando algo interessante. Vamos ouvir o que a professora também descobriu nesse verso. Verso 12 começa dizendo sobre a obediência fora da presença de Paulo. Obedecer a lei de Deus quando você é vigiado, quando você tem alguém para quem demonstrar isso, é uma vida, um cristianismo externo, não é uma coisa que é de dentro do coração. Nós vimos que nós precisamos mudar o nosso coração. Então o verso 12 fala que nós precisamos uma obediência, até mesmo na ausência daqueles que são os nossos líderes. E especialmente Deus. E aí fala assim: ponham, a minha Bíblia é um pouquinho diferente da tradução, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Desenvolver a salvação com temor e tremor. Eu vi 3 coisas importantes na vida do cristão, é o estilo de vida do cristão. Desenvolver a salvação. Eu fiquei pensando, como que faz isso? Desenvolver, pôr em ação a salvação. Né? Entendendo que Cristo é que vai efetuar em nós o querer e o realizar. Fazer tudo sem queixas, nem discussões, ou sem murmuração, para a gente se tornar puro. Entre o povo de Deus não deveria ter isso. E o terceiro item, então ele fala que é pôr a salvação, fazer as coisas sem queixa e reter firmemente a palavra da vida. A palavra da vida é a palavra de Deus. Porque se nós não fizermos isso, Paulo diz assim: vocês vão correr e se esforçarem em vão. Vai chegar no final da carreira cristã, não vai ter valido a pena. E ele termina com algo que é maravilhoso. Tem que fazer tudo isso com alegria. E eu tenho pedido muito a Deus, pastor, isso na minha vida. Senhor, encha o meu coração de alegria pela salvação. Nada por obrigação. Senhor, encha o meu coração de alegria, porque a gente vive tantos problemas, tantas dificuldades, e isso faz com que a gente vai perdendo a alegria e o gosto pela vida. Então que Deus possa nos abençoar, que possamos ter esse tipo de vida cristã. Que bom. O princípio teológico desse texto eu vou abordar logo depois um pouquinho na nossa palestra, ok? Esse é o nosso momento. É o momento que você vai agora orar e dizer a Deus por que você está vindo aqui 40 madrugadas. Eu sei que cada um de vocês tem um objetivo de oração. Não adiantaríamos vindo simplesmente por vir. Deus nunca quer que a gente perca sono sem nenhum objetivo. Se você nessa madrugada veio para cá porque você tem um objetivo de colocar-se na mão de Deus e tem um objetivo, uma bênção que você busca, uma bênção que você quer receber, e nós vamos pedir e continuar pedindo que o Santo Espírito de Deus tome conta de cada um de nós. Vamos orar pelo batismo do Espírito Santo. Então, ajoelhe-se, vamos ajoelhar, e esses 5 minutos seguintes nós estaremos orando por nós próprios, pedindo as bênçãos de Deus
pelos nossos problemas, nossas dificuldades e colocando-nos nas mãos do Senhor e pedindo a Ele que nos batize com seu Santo Espírito. Muito bem. Que bom quando temos esses momentos para meditar na Palavra de Deus. Hoje fomos surpreendidos com uma intenção inimiga de não termos a palestra. O pendrive não abriu de jeito nenhum. A tela da leitura bíblica, nós fizemos ainda agora ali. E eu não sei o que aconteceu. Mas eu quero avaliar com vocês a mensagem que eu havia estudado para hoje. Apesar de não aparecer no texto. Crescendo na graça. Era o que nós preparamos para estudar hoje. O texto foi proposital porque há um fundamento bíblico aqui que nós precisamos entender. O primeiro princípio que você precisa ver é quando a Bíblia diz aqui: porque Deus é quem efetua em vós o querer como o realizar, segundo a vontade de quem? Dele. Se isso acontece, se Deus efetua em nós o querer realizar, então tudo que estamos fazendo tem que estar vinculado à vontade de quem? De Deus. E é Deus que nos coloca até a vontade de servi-lo, a vontade de viver uma vida cristã diferente. Está claro isso? Porque Paulo então diz aqui que ele está se esforçando, está lutando, e está demonstrando que ele precisa correr na vida cristã, para que a sua corrida não seja em vão. Em alguns aspectos você encontra Paulo dizendo: esmurro o meu próprio corpo e reduzo o que há? Escravidão. Se é Deus quem efetua em nós o querer e o efetuar, por que eu preciso me esforçar? Por que eu preciso correr? E é interessante que aqui em Filipenses ele dá até uma ideia de que a gente, nessa caminhada cristã, é como um atleta. Em Filipenses ele fala isso. Cada atleta corre para no final ganhar o quê? Um prêmio, para ganhar uma medalha, para ganhar um troféu. E ele compara a vida cristã como se fosse uma corrida para ganhar alguma coisa. Ele diz: quem corre nos estádios para correr e ganhar um prêmio, essa é uma corrida corruptível. Mas ele menciona: mas nós participamos de uma corrida incorruptível. Como podemos não entender de que, se é Deus que efetua a salvação no nosso coração, por que eu preciso me esforçar? Por que eu preciso correr essa caminhada cristã? Não aparece uma controvérsia, um paradigma nisso, que nos dá a ideia de que se a salvação vem de Deus, se a vontade vem de Deus, é colocada no nosso coração por Deus, por que eu tenho que fazer alguma coisa? Ou será que eu preciso fazer alguma coisa? Como entendermos essa perspectiva? Queridos, precisamos entender que quando Cristo veio esse mundo, Ele veio para justificar-nos dos nossos pecados e nos ensinar o caminho da graça. É por isso que lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz: pela graça, sois o quê? Salvos. Isso não vem de quem? De vós. É um dom de Deus. Se pela graça nós somos salvos, temos que entender que nenhum esforço humano, nenhuma vontade humana, nenhum princípio humano vai nos garantir ou vai nos dar o direito de salvação. Está claro? Então por que eu preciso me esforçar? Se lá em Efésios Paulo chega a dizer: olha, é a graça quem salva, você não tem mérito nenhum. Que esforço é esse que Paulo está mencionando? Que corrida é essa cristã que precisamos ter na vida? Como entender a vida do cristão nos últimos dias de preparo para a salvação? O grande problema é que na nossa vida cristã nós somos salvos e justificados pela fé, mas pregamos e queremos viver a justificação pelas obras.
E sabe o que eu tinha no texto de profecia, para mostrar para vocês hoje, que White diz o seguinte, que não existe 10 em 100 pessoas que conheçam a profundidade da justificação pela fé. Então ela está demonstrando ali, quando ela fala isso, de que nós não compreendemos isso, porque toda vez que você sofre alguma coisa, sabe o que vem na sua mente? O que foi que eu fiz? E será que eu estou sofrendo tal consequência porque eu estou agindo contrário à vontade de Deus? E vem um peso na consciência de dizer, será que eu estou sofrendo porque eu fiz aquilo, eu fiz isso? A gente logo acha que nossos atos pecaminosos nos colocam indignos diante de Deus, e essa indignidade que temos diante de Deus nos faz então não receber as bênçãos que Ele quer nos proporcionar. E nós precisamos entender uma coisa: Deus quer que a gente continue na vida de pecado? Não. Mas isso é incondicional, o amor dele é incondicional por nós. Estejamos fazendo um pecado, 2, 10 ou 20 pecados, ou não importa que o seu pecado seja pequeno ou seja grande, Ele ama você de forma incondicional. E você vai ser salvo, é pela graça. Aí você vai dizer, se eu sou salvo pela graça, o que aconteceu então? Será que eu fui eleito? Será que existe predestinação para a minha salvação? Por que que eu quero e meu pai não quer? Por que que eu aceito e meu tio não aceita? Ou meu filho não aceita? Ou um parente meu não aceita? E está contrário à vontade de Deus? Eu preguei um dia aqui que Cristo não veio porque Ele não quer que ninguém se perca, mas chegue o quê? O que é que diz lá? Aí nós precisamos entender. Agora que a gente começa a clarear a mente. Sabe o que é preciso? Apenas exercer o domínio próprio, que é o fundamental, e colocar ele nas mãos de quem? De Deus. Porque quando Paulo menciona isso, ele está mencionando uma briga que existe dentro da gente, entre a carne e o Espírito. É isso que ele está mencionando. O esforço é para que eu elimine a tendência carnal e permita que a vontade de Deus, pelo querer dele, aconteça na minha vida. Enquanto eu exercer meu domínio próprio, baseado na forma carnal, no que eu quero e no que eu penso e na minha vontade, eu estou correndo em vão. Então o que Paulo fazia, e nos dá a entender, a salvação é isso, é fazer uma entrega tão genuína que a minha vontade torna-se nula, completamente nula, diante da vontade de quem? De Deus. É que eu, na verdade, tudo o que eu faço, não há méritos no que eu faço para que eu possa desenvolver uma vida tão perfeita e cristã que eu tenha direito de dizer, não, pelo que eu estou sendo tão bonzinho, Deus vai me abençoar e vai me salvar. Não existe salvação condicional ao nosso procedimento. É pela graça que somos salvos. E quando eu digo pela graça, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não é de graça. Muitos pensam assim, pela graça então, não é de graça. O preço que foi pago pela sua salvação foi preço de quê? De sangue. Sangue de quem? Então, foi um custo muito alto para que você fosse salvo. E o amor de Deus é tão magnífico, tão supremo com respeito a isso, e ele é tão grande na nossa vida, ao ponto de que nós, na verdade, não chegamos a compreender parte disso. E o Espírito de Profecia diz claramente que nós estudaremos o plano da redenção e o amor de Deus pela humanidade por toda a eternidade. Isso é muito profundo. Mas o grande problema é de que nós não conseguimos exercer o domínio próprio e deixar isso nas mãos do Senhor. Quando a Bíblia diz que Ele que efetua em nós o querer e o efetuar, quer dizer, Ele age na nossa vontade, é que nós precisamos nos libertar e deixar que Ele dirija o fusquinha da nossa vida. Esse é o grande problema. É que Ele colocou no ser humano uma coisa chamada domínio próprio, direito de escolha. E as nossas escolhas, devido à nossa natureza carnal, sempre é contrária à escolha de quem? De Deus. Nossas escolhas nos levam para longe dele. Então o que Paulo está querendo dizer é que ele tem que escolher sempre correr para quem? Para Cristo. Sempre correr para Cristo. A caminhada cristã, o alvo nosso é incorruptível, não é como os homens, correm por um prêmio. Ele está dizendo, eu corro para alcançar a suprema
Vocação. E nessa corrida foi por isso que ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Minhas tendências pecaminosas, minha vontade, meu querer, os meus pecados. Eu prossigo para um alvo. Qual era o alvo? Soberana vocação em Cristo Jesus. Por que diz vocação? O texto foi traduzido dessa forma, mas não é vocação. É anulação da sua vontade, no original da ideia. Eu estou correndo para anular a minha vontade, para que a vontade de Deus seja exercida na minha vida. E é por isso que Jesus diz assim: vinde a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Ele quer que você só entregue-se completamente, genuinamente e nas mãos dele. É essa entrega que ele quer. E por mais que você diga: pastor, eu estou lutando para vencer um pecado, eu estou tentando vencer as minhas tendências pecaminosas, isso é muito bom, mas o que você deveria sempre orar é o que Paulo menciona: eu não tenho condição. A minha vontade é carnal, meu sentimento é pecaminoso, meus desejos são contrários à tua vontade, mas eu queria que o teu Santo Espírito dominasse o meu ser. Eu não quero viver simplesmente por objetivo da carne. Eu quero viver em função do Espírito. E sabe uma coisa, queridos? Eu tenho dito isso e alguns não entendem a profundidade disso. É mais fácil se salvar do que se perder. Depois que a gente compreende que a justificação pela fé, é mais fácil você se salvar. Quando você compreende a justificação pela fé, é mais fácil você se salvar do que se perder. Aí você vai dizer: pastor, como? Então vamos fazer uma coisa. Para se salvar, o que você precisa fazer? É o que nós estamos fazendo. Comunhão com quem? Com Deus. E quanto mais você tem comunhão com Deus, mais Ele vai trabalhar na sua... Aprenderam ontem? A senhora Rose nos ensinou. Na nossa mente. É o canal onde Ele vai trabalhar. Quando eu passo a ter comunhão com Ele, Ele me diz o que eu preciso fazer. E eu então abro o meu coração a Ele dizendo o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho. E Ele vai me condicionando a fazer a sua vontade. É isso que eu preciso fazer para não precisar. Agora, para me perder. Vamos dizer que você decidisse hoje: eu quero me perder. Primeira coisa que você tinha que ter coragem é de rasgar uma Bíblia. Alguém que tem coragem de rasgar uma Bíblia? Segunda coisa, você teria que ir e fazer um pacto com o diabo. Alguém teria coragem, depois de conhecer quem é Jesus e o que Ele fez por você, você teria condição de fazer um pacto com o diabo? Rasgar sua Bíblia, fazer um pacto com o diabo? E negar completamente tudo que você compreende que está na sua mente sobre Cristo Jesus? Isso é mais difícil para mim hoje, para você hoje, do que simplesmente permitir que a graça de Cristo dirija a nossa vida. Por isso que é mais fácil se salvar do que se perder. Porque salvação não depende da gente. Depende de quem? De Deus. O que depende de mim é só a entrega. E essa entrega é uma corrida interna. Por isso que Paulo aborda como uma corrida. Essa entrega é deixar que o meu querer seja entregue nas mãos do querer de quem? Do querer de Deus. É interessante quando a Bíblia expressa algo que eu acho que é fundamental ao buscarmos o exemplo de Cristo. Hebreus capítulo 12. Ali diz algo olha o que ele diz. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Quando a Bíblia diz aqui tenazmente, quer dizer, da ideia de
tão forte como continuamente. Da ideia de uma força estranha exercendo continuamente na nossa vida. Que tenazmente nos assedia. Corramos. Ele usa esse termo, ó, corramos. Com perseverança a carreira que nos foi imposta. Olhando firmemente. Para que, irmãos? Por o amor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Paulo vê a decisão da entrega como uma corrida cristã. Como se fosse ele lutando para conseguir, na sua vida, não mais fazer a sua vontade de Deus. Para ele isso era uma corrida cristã. O meu alvo, a minha caminhada, é chegar lá. E para chegar lá não era fácil, porque ele tinha vontades próprias. Ele me dizia que tinha um espinho na carne, lutava contra isso. Eu não sei que pecado Paulo tinha para ele alegar que isso era um espinho na carne dele. Mas uma coisa é clara, nós todos temos nossos espinhos. Nós todos sabemos quem somos. E eu tenho pregado isso por muitas vezes, tenho dito a vocês, que seria da minha igreja se todos fossem como eu? Já pensaram nisso? Porque nós conhecemos as nossas fragilidades. Mas Paulo diz assim, essa entrega não é fácil, isso é como se fosse uma corrida cristã, para alcançar um alvo. Porque nós não queremos entregar a nossa vida na mão de Deus diariamente. E comunhão é isso, quanto mais você tem comunhão com Deus, mais Deus vai atuar na sua mente. E vai dizer, deixa que eu dirijo a sua vida. Deixa que eu abordo isso. Portanto, irmãos, a graça de Cristo é suficientemente possível levar todos nós um dia para o céu. Por isso que a Bíblia menciona, pela graça sois salvos. Se não vem de vós, é um dom de Deus. A Bíblia também menciona claramente, onde abundou o pecado, que bênção, irmãos. Superabundou. Não é verdade? Superabundou a graça. Logo que saiu, fui comentando até onde com a minha esposa, encontrei no Face uma propaganda do última tecnologia que chegou no Brasil agora, da Ultra. Você tem uma ideia, é uma imagem que além de HD, é Ultra HD. E a LG está lançando isso no Brasil, que dá tanto sensação de realismo na tela, que eu acredito que hoje você ter uma TV de plasma, uma TV de LED, uma TV de coisa já está ultrapassada. A tecnologia está desse jeito no mundo hoje. Por que eu estou mencionando esse exemplo? Porque nós, na verdade, não entendemos bem o que é superabundar. É superior à abundância dos nossos pecados, a graça de Cristo. É por isso que a salvação não depende de nós, depende de quem? Dele. O que depende então de mim? A entrega. A entrega. Por isso que o salmista, quando descobriu isso, ele deu-nos um conselho, dos melhores conselhos que eu já encontrei na Bíblia. Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o resto ele fará. Que Deus nos abençoe e que essa entrega seja genuína, nossa vida nas mãos do Senhor Deus. Me foi feito um pedido logo que cheguei. Existe um movimento no Brasil todo de irem para as ruas. Ninguém sabe o que vai acontecer. E esse movimento acontecerá agora dia 7 de setembro. Esses dias agora. É um movimento de todo mundo ir para a rua e protestar contra a liderança desse país. Esse movimento não é um movimento que vai acontecer somente aqui. O Brasil todo está sendo convocado pela oposição. A política no Brasil está desgastada pela oposição para isso. E de alguma forma, irmãos, o vandalismo entra nessas passeatas. Então, ore a Deus para que o seu povo não seja atingido.
Agora, quando isso acontece, uma revolução como essa, em que o Brasil está se preparando e as mídias estão trabalhando para que isso possa acontecer, para que mude o comportamento dos nossos políticos, eu digo assim, graças a Deus, que venha a perseguição, que venha a luta, porque quanto mais rápido isso acontecer, mais rápido estaremos aonde? No céu. Não é verdade, irmãos? Às vezes a gente fica pensando, puxa vida, quem dera já viesse logo o decreto, quem viesse tudo que a gente está esperando, tudo que a escatologia bíblica nos prega, porque logo estaríamos no céu. Esse é o primeiro pedido de oração. Para que essas revoluções todas não abale o princípio nosso cristão. E eu aconselho a minha igreja, aos meus membros, que não se envolvam com as perspectivas do mundo. Ok? Segundo pedido é pelo Derli. Não esqueçamos de pedir constantemente pelo Derli. Que bom que hoje nós aprendemos uma lição maravilhosa, a lição da entrega. E eu espero que durante esse dia, esteja na sua mente sempre a ideia: eu preciso entregar a minha vontade nas mãos de Deus. A minha corrida cristã é essa. É todos os dias entregar minha vida nas mãos do Senhor. Todos os dias. Vamos cantar a nossa oração? Falar com Deus? Irmos para casa na certeza que Ele estará conosco. Hoje, ao meio-dia, eu tenho audiência com Deus. Quantos querem entrar comigo nessa audiência? Deixa eu ver as mãos. Então nós vamos pedir ao Espírito Santo nessa última oração que nos lembre que ao meio-dia nós queremos conversar com Deus. Tá? Diga para Deus hoje ao meio-dia: Senhor, eu consegui chegar até aqui. Me dá uma tarde maravilhosa na Tua companhia, na Tua proteção. Falar com Deus. Vamos cantar. Para honra e glória de Deus. Vamos colocar-nos em pé e concluir nosso programa de hoje. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Deus, que privilégio abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois lhe dá forças pra viver. Grande é o
nosso programa começa às 6 horas da manhã, ok, irmãos? Teremos então nosso encontro com Deus das 6 às 7. Teremos o de jejum e depois então já ficaremos para o primeiro culto que começa às 8 da manhã. Então convido vocês a não virem tão cedo amanhã, porque estaremos começando às 6 da manhã. Não esqueçam disso. Vamos orar. Querido Deus, nessa manhã aprendemos que a melhor corrida cristã é a entrega contínua de nossas vidas em Tuas mãos. Exerce o Teu querer no nosso viver, Senhor. Que Tua vontade seja exercida em nós. Que o querer venha através do Teu Santo e bom Espírito. Que as nossas tendências carnais possam ser diluídas e possamos entregar a Ti como somos e Tu nos transformares como Tu queres que sejamos, Senhor. Acompanha-nos agora. Queremos sair desse templo, mas não queremos sair da Tua presença, da Tua companhia e da Tua proteção. Ser com aquilo que faremos no nosso dia a dia, e especialmente na preparação do Teu Santo Sábado, que é o dia de hoje. É o que Te pedimos em Jesus, nosso Senhor e maravilhoso Salvador, essas bênçãos. Amém. Dê um bom dia de preparação ao seu amigo, ok? E vamos para a labuta cristã e vive esse dia como se fosse o último dia da sua vida, tá bem? Ele é único. Amanhã é um novo dia. Viva hoje, o dia de hoje com Jesus. Amém.